Fui lá pro quintal, peguei a Bíblia, fiquei meditando na palavra do Senhor e fiz um estudo bíblico. Deus falou muito no meu coração quando eu estava meditando. Desde ontem assistindo muita pregação, desde ontem ligado, conectado com o Senhor. E o Senhor ele tem falado ao meu coração. Hoje, quando a missionária Cida me perguntava se eu viria, dormi muito tarde, estava longe, muito longe. Fui para um lugar longe, lá para o lado de Mangaratiba, Itaguaí. E não andei, cheguei quase perto de São Paulo, para tu ter ideia. Ontem eu cheguei quase perto de São Paulo. E na volta, vindo de lá, muito longe, né? Para cá, estava bastante cansado. E acordei depois da noite, eu fiquei eu no ar por quase 3 horas. Isso aqui é 3 horas. Tempo conversando as coisas do Altíssimo pelo telefone. Só parei porque a pastora pegou. Ele escutou. A gente estava 3 horas no telefone. Não era contando uma hora, não. Coisa assim de Deus, coisa assim de que as coisas foram evoluindo. E quando eu fui ver, a pastora falou: vamos dormir. Aí minha filha riu a pão. Aí eu falei: Marcos, tem que dormir, mas é 3 horas que nós estamos aqui. Mas foi muito bom a nossa conversa. Como é bom conversar com pessoas de Deus, né? Porque quando você conversa com pessoas de Deus, o nome dele é glorificado. Vamos lá, boa noite. Querido que estão assistindo ali no TikTok, que vão assistir também em outras redes sociais. Fala de mãe, feliz Dia das Mães para todos. Amém? Livro do profeta maior, Ezequiel, o seu capítulo. Vou te explicar, dentro da Bíblia tem algumas separações: profetas menores e profetas maiores. Qual é a diferença dos menores para os maiores? Os menores têm menos importância do que os maiores? Não. A única coisa é porque os profetas maiores, os livros deles são mais extensos, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel. Tem muitos capítulos. E os outros profetas menores, os livros deles são mais curtos, mas de uma grande importância. Nessa noite eu vou falar de Ezequiel, o atalaia de Deus. O atalaia de Deus. Nós somos o que? Atalaia de Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 1. A minha Bíblia, a tradução dela é diferente. Eu não vou pedir perdão, porque cada um tem a tua Bíblia, né? Cada um tem vários tipos de Bíblia. Eu tenho a Tanakh, eu tenho a LPL dos dias atuais, eu tenho Bíblia católica, eu tenho Bíblia de estudo, Bíblia apologética, Bíblia normais, Bíblia que minha mãe meteu lá da igreja dela no Universal na época. Mas eu gosto dessa Bíblia aqui que eu uso. É a Bíblia King James. Eu gosto dessa tradução. Talvez vai ficar um pouco diferente, mas o espírito é o mesmo. Ezequiel capítulo 1, no seu versículo 1, diz assim: presta atenção. No 5º dia do 4º mês do meu 30º ano, ou seja, quando eu tinha 30 anos, o sacerdote Lebazel ben Buiz, ou seja, Ezequiel, filho de Buz, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, ou do rio Quebar, junto os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados
e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram, e eu tive visões de Deus. E quando tudo isso ocorreu, fazia 5 anos que o rei Jeoaquim estava no cativeiro babilônio, e foi no 5º dia do 4º mês do 5º ano de exílio, eis que a palavra de Yahvé, ou seja, o Senhor, veio a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, ou Buzi, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus, e ali a mão do Eterno esteve sobre ele. Aqui, começando as escrituras, dá para ver que esse homem, ele está falando que no 30º ano dele, quando ele tinha 30 anos, ele vai falar também sobre o pai dele. O pai dele se chamava Buzi, que também era sacerdote. E aqui diz que ele vivia na Babilônia. Então dá para entender que ele nasceu, por exemplo, em casa. As minhas filhas, elas têm também esse privilégio. Eu espero um dia elas venham a entender. Porque o pai é pastor, a mãe também é pastora. É pastora. Ou seja, quando elas nasceram, antes de nascer, já havia oração, já havia consagração. Elas, dentro da barriga, elas ouviam oração, pregação, ministração. Ela, dentro da barriga, a pastora subiu um monte, evangelizava, tomava santa ceia, trabalhava na obra social. Ou seja, elas nasceram dentro de uma família sacerdotal. E hoje todos nós somos sacerdotes. Você também é, porque em 1 Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Todos nós hoje somos sacerdotes. Mas aqui naquela época, ser um sacerdote era um privilégio. O homem que era sacerdote naquela época, ele tinha uma ligação com Deus. O homem, para ser sacerdote, ele era escolhido por Deus para fazer uma obra. E todo sacerdote, eu já ensinei aqui uma vez numa pregação, não sei se vocês vão se lembrar. Todo sacerdote, ele recebia unção na ponta da orelha. Lembra que eu preguei sobre o mal, porque cortaram a orelha dele? Na ponta da orelha, no dedo mindinho da mão, e no pé também ele recebia unção, com azeite e com sangue. A primeira unção no ouvido, porque o sacerdote ele tinha que saber apurar, ouvir, discernir aquilo que ele ouvia. Para ser sacerdote, ele tem que discernir, ele tem que ouvir a palavra, ele tem que entender a palavra. Unção na orelha. A unção do dedo, das mãos, porque todo sacerdote ele tinha que pôr as mãos, ele tinha que escolher. As mãos do sacerdote eram utilizadas na obra, era para abençoar, era para separar o sacrifício. E os pés, o sacerdote, o pé dele não ia onde ele queria ir, era ungido nos pés para que o pé dele fosse para fazer a obra, para estar na casa do Senhor. Então havia uma unção sobre ele. Então esse homem aqui, quando ele tinha 25 anos, presta atenção, era a época que eles eram separados para ser sacerdote. Com 25
anos de idade, eles eram separados para aprender o ofício sacerdotal. E no ano que ele foi separado, teve festa. Eu me lembro quando eu fui consagrado a pastor. Eu falei que o obreiro Marco, olha, presbítero Marco, quando eu fui separado a obreiro, teve festa. E melhor ainda quando eu fui separado a pastor. Irmão, foi um evento muito grande. Não foi na igreja não. Foi eu e o pastor Wagner. Num clube, muita gente, um lugar estava repleto de gente. E ali, por vontade de misericórdia, tinha quase umas 500 pessoas. Muito convidado, o falecido bispo Eduardo Campelo, que ele passou com o Senhor. E amanhã eu vou na igreja, a bispa. Eu até botei a foto um dia desse, eu encontrei ela no monte. Que era na segunda do bispo lá. Eles me consagraram a pastor. E eu tenho uma foto até hoje, gente, que não foi efeito de ar não, porque aquele tempo não tinha ar. E quando eu abaixei a cabeça, ele tirou a foto e tinha uma luz em cima aqui do meu cocoroco. Pareceu uma rodela, uma luz em cima da minha cabeça. Houve ali uma separação aquele dia ali, eu nunca mais esqueci. É um privilégio nós que estamos na presença de Deus, não sei vocês, chegar ao cargo pastoral, chegar ao cargo ministerial. Todos os jovens da igreja que eu cheguei, eles queriam ser obreiro e queriam ser pastor. Não por nome, mas por fazer a obra, por estar sendo dedicado à obra. E todos nós lá aspirávamos chegar a pastor. E esse moço aqui, o pai dele é sacerdote, com 25 anos, agora chega o momento dele de ser separado, consagrado, para uma missão, para um cargo muito importante. Houve festa, houve tudo aquilo. Só que, no mesmo ano que ele foi separado para sacerdote, os babilônios, Nabucodonosor, vai entrar na terra, na terra do norte, ou Judá. Ele vai entrar em Judá, vai destruir Judá, vai queimar tudo, vai queimar o templo que Salomão construiu, vai queimar as casas, vai queimar as vegetações, vai tampar os poços de águas, vai matar muitas pessoas, e algumas pessoas eles vão levar para o cativeiro. E vai ficar somente um punhadinho de pobrezinho na terra. O ano que era para ser magnífico na vida de Ezequiel, vai ser o ano que ele vai ser levado para o cativeiro babilônico. Então, nós vemos que agora passa no quinto dia, para passar 5 anos. Vai dizer que no versos 2, quando ocorreu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava no cativeiro. Ou seja, com 25 anos ele foi consagrado. Só que ele não vai sumir o sacerdote, não. Vai passar 5 anos estudando, aprendendo, ministrando. Porque hoje em dia a pessoa mal chega na igreja e já é consagrada. Eu falei isso, está falando para perguntar o Marco ontem. Eu já cometi esse erro. Mal chega, já quer derramar azeite na cabeça. A pessoa não é instruída, não é preparada, não é separada, não sabe o que vai fazer. A gente vai lá e derrama azeite na cabeça da pessoa. Mas ele não, ficou 5 anos. E depois dos 5 anos ele está na Babilônia, no rio Quebar. Você vai se lembrar do rio Quebar. Vamos lá, Salmo 138. Salmos 138 vai aparecer esse rio, o rio Quebar. Salmo 138 diz assim: me perdoe, 137. Salmo 137. Junto ao rio da Babilônia, sentávamos a chorar com saudade de Sião.
os salgueiros que lá existiam, pendurava as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Então aqui o povo que estava junto com Ezequiel, passando barro junto ao rio Quebar, a maioria que estava ali no rio Quebar, exilados, escravizados, eles estavam chorando, eles estavam depressivos, eles estavam angustiados, eles estavam pendurando as armas deles nos salgueiros, e pior, os inimigos deles pediam para eles cantar uma canção de Israel, para alegrar o coração aqueles que estavam ali aprisionando. Agora, quando nós chegamos aqui em Ezequiel, no capítulo 1, Ezequiel está no mesmo lugar. Ezequiel está no rio Quebar. O nome do pai de Ezequiel, enquanto a missionária Cida estava aqui louvando, porque eu tinha botado alguns esboços no meu celular, eu peguei aqui, abri aqui e fiquei anotando. O nome do pai de Ezequiel se chama Buzi. E o nome Buzi tem um significado. O nome do pai de Ezequiel, Buzi, significa desprezo. Eu já ensinei aqui, todo nome judeu tem um significado. Ele tem o nome de desprezo, nome Jabes, que é nascido de dor, você lembra? É nome de Isaac, aquele que faz sorrir. Todo nome judeu tem um nome, o nome dele tem um significado, desprezo. Dá para entender, mas desse nome, Buzi, ele foi desprezado. Buzi foi humilhado. Dá para entender que a família de Buzi, mesmo sendo sacerdotal, as pessoas desprezavam eles. E quando ele nasce, o pai dele coroa ele, homenageia ele com esse nome Buzi, desprezo. Só que Buzi, ele vai acabar com essa maldição familiar. Quando o filho dele nasce, ele vai dizer assim: meu filho vai ter o mesmo destino que eu tive. O meu filho não vai ter aquilo que eu já passei. Ele vai escolher um nome para o filho dele. E o nome do filho dele se chama Ezequiel. E o significado do nome Ezequiel significa: Deus é a minha fortaleza. Deus é o que me fortalece. O significado do meu nome é desprezo, humilhação, vergonha. Mas do meu filho não. O significado do meu filho é ser: Deus fortalece. Deus é a minha fortaleza. Por que você não deu glória, terra? Independente que você já passou, já viveu, agora você tem um Deus que te fortalece. Você tem um Deus que é a tua fortaleza. Ele acabou com aquela maldição que ele vivia. Ele não deu um nome pejorativo de maldição para o filho, não. Ele escolheu: Deus fortalece. Deus é fortaleza. Ou seja, Buzi, ele foi gerado num cenário de desprezo. Talvez você está vivendo um cenário de desprezo. As pessoas te desprezam, te humilham, vou usar a palavra mudando, te esculacha, te maltrata. Foi esse cenário que
Uzi nasceu. Ele estava agora no exílio. Ele vai botar o nome do filho dele, Ezequiel. Ele foi fortalecido por Deus. Não sei se você está entendendo. Nesta noite você vai ser fortalecido por Deus. Pode alguém estar te aprisionando. Você pode estar passando pelos processos. Você pode ter um babilônico te subjugando. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Aleluia. Interessante que Ezequiel, ele vai nascer no ano 622 antes de Cristo. E naquela época, quando Ezequiel nasce em 622, já existia o profeta Jeremias, que tinha profetizado que ele seria levado para a Babilônia. Dá para nós entender que quando Ezequiel está ali crescendo, ele ouvia Jeremias sendo usado pelo Senhor. Ele escutava a profecia de Jeremias. Só que tem uma diferença. Jeremias não era sacerdote. Jeremias era profeta. Profeta é boca de Deus na terra. Sacerdote não, é ouvido do Senhor. Sacerdote ouve. Sacerdote aconselha. Sacerdote cuida. Sacerdote zela. Sacerdote tem outro tipo de ministério que o profeta. E ele está escutando o profeta Jeremias, falando que o povo tinha que se consertar, falando que o povo tinha que se arrepender. Antes o povo ser levado para o exílio, amada bispa, houve um profeta levou o povo para se arrepender. E o povo não quis ouvir a profecia de Jeremias. Por que, pastor André Luiz? Porque as profecias de Jeremias não tinham carteira assinada. As profecias de Jeremias não tinham chave de carro. Eita glória. A profecia de Jeremias não tinha bênção. As profecias de Jeremias não fazia. Aqui eu estou dando meio tortinho. Não tinha, devo te curar não, hein? Não. As profecias de Jeremias era conserto. Se arrepende. Me perdoa, toma vergonha na sua cara. Até quando você vai ficar nisso? Ou serve a Deus ou serve o diabo. A profecia de Jeremias era levar o povo a se arrepender. E Jeremias não tinha fã-clube. Não tinha. Jeremias era um profeta chorão que ele sentia as dores do povo. Eu vi com o povo que hoje em dia as pessoas não sentem dor das pessoas. Se aquele povo ali fora morrer, me perdoe, todos eles vão para o inferno. E a gente está aqui, a gente não sente dor daquela pessoa. Você não está nem aí, não é a tua família, não é você. Tu não tem nada a ver com isso. Ele não vem porque eu não quero. Não, irmão. Misericórdia. Misericórdia. Jeremias sentia dor de parto no caso do povo, porque Jeremias sabia que o povo iria passar 70 anos de castigo. E Jeremias estava ministrando em Jerusalém. E também nessa época de Ezequiel havia outro profeta chamado Daniel. Jeremias, Ezequiel e Daniel são contemporâneos. Só que Jeremias era mais velho do que eles. Então agora ele está ali no rio Quebar. No 138 o povo está chorando. No 138 o povo quer parar de cantar. No 138 o povo está com saudade da casa de Deus. No 138 o mesmo povo que está no mesmo lugar que Jeremias, com outro tipo de
pensamento. Nós estamos no mesmo ambiente. Eu estou numa visão, talvez você esteja em outra. Enquanto Jeremias, enquanto o povo estava chorando no 138, ele agora está no mesmo lugar, à margem do rio Quebar. Ali, junto com aquelas pessoas que haviam sido levadas prisioneiro. O que vai acontecer no finalzinho? Aconteceu que os céus se abriram. Dá para entender? Preste o barco. Se ele olhou para o céu, se ele viu o céu abrindo, porque ele estava olhando para o alto. O povo estava no rio Quebar, chorando porque estava olhando para baixo. Ele vai ver o céu abrindo. Para tu ver o céu, você tem que olhar para o alto. E ele está ali, o céu se abre. Você não pegou aí, terra. Você está dando glória nesta noite, porque essa noite o céu também está se abrindo neste lugar. Esta noite o céu está se abrindo neste lugar. Nós podemos estar passando por revés, mas nós não estamos ali fora bebendo. Nós podemos estar passando por revés, nós não estamos ali fora fumando, baseado, cheirando pó. Nós podemos ter os nossos parentes, familiares, afastados, desviados, mas nós estamos aqui intercedendo. Era isso que Ezequiel estava fazendo ali no rio Quebar. E o céu só se abre para a pessoa que ora. Independente da tua situação, o céu só se abre para aquele que ora. E ele vai ver o céu se abrindo, meu Deus. Xalai te quemanto e alabarai os pés. Chamando do cobre calai o sube de calabai. Chorou de quemanto ia. Ele vai ter visões. Sabia que visão e sonho é a mesma coisa? Sonho você dorme, você vê as coisas, escuta as coisas, vai para outro lugar. E visão você está acordado com o olho aberto e vendo tudo. Ele está tendo visão. Ele vai falar que ele teve visão. Naquele quinto dia do quarto mês do quinto ano. Ele está dando datas, presta atenção. Ele está dando data, mês, hora que ele teve a visão. E a visão que ele teve foi essa: eis que a palavra do Senhor veio a Ezequiel. A visão não foi de carro, a visão não foi de chave, a visão não foi eu ir lá para a Europa, ou para a Ásia, ou para as Américas. A visão que ele teve não foi para outros estados, não foi saindo daqui para outro lugar, não. A visão que ele teve veio a palavra do Senhor. Você não está entendendo. Ele estava tendo visão com a palavra. Ele está tendo visão com a palavra. Veio a palavra do Senhor. Aleluia. Ezequiel, filho do sacerdote Búzi, junto ao rio Quebar. Ele está tendo visão onde? Na terra dos babilônios. Ele não está tendo visão na igreja. Ele não está tendo visão no monte. Ele não está tendo visão na mesa de oração. Ele não está tendo visão na vigília. Ele está tendo visão na Babilônia. Você sabe o que é a Babilônia? É Apocalipse fala sobre a Babilônia. Lugar da perdição, lugar da profanação, lugar dos ímpios, lugar dos deuses estranhos. Olha na Babilônia, ele está tendo visão. Eita calabarácia. E o que vai acontecer na Babilônia, no versículo dela, a parte final? É a coisa mais linda que tem nesse versículo. Ali a mão do Eterno estava sobre ele.
Ele, eu estou preso, mas a mão do Senhor está sobre minha vida. Eu estou passando um processo na minha família, na minha vida financeira, na minha vida profissional, ministerial, mas a mão do Senhor está sobre mim. Que adianta você estar bem em todas as áreas, mas as mãos do Senhor não estão sobre você. Ele estava na Babilônia preso, junto com o povo, mas as mãos do Senhor estavam sobre ele, e as mãos do Senhor nessa noite está sobre você. Ai, pequelero que amando. Olha a visão que ele vai ter. Ele vai ter uma visão terrível. Vai vir bênção aqui para a igreja, vai vir bênção para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Vai mudar o sistema, está sendo da direita, da esquerda para a direita. Não foi essa a visão que ele teve. Porque chega agora na época de política, um montão de pastor foi ser envergonhado como no passado. Falar que o Brasil voltaria para a direita, voltaria para isso. Não foi para a direita, ficou na esquerda. Chegava de política, levando a montão de profetas, entregando visão, entregando revelação. Versos 4. Então olhei, olha a visão que ele teve. Então olhei, contemplei uma terrível tempestade que se aproximava vindo do norte. Uma nuvem enorme com relâmpagos, raios intensos, cercada por forte luz brilhante, e o centro do fogo parecia um metal reluzente. Vamos lá, irmão. Tempestade. Quando vim para cá, ali no meio, estava começando a chover. Eu voltei em casa, peguei uma mochila, botei um guarda-chuva. Nós sabemos quando cai chuva forte aqui no Rio de Janeiro, como é que é terrível. Mas só que a visão que ele está tendo dessa nuvem é uma tempestade terrível. Irmão, não era um vento qualquer, não era um problema qualquer, não era uma chuva qualquer, era uma tempestade que se aproximava. Você não está entendendo, terra. Del queimando e Alácia. Vai vir tempestade. Ele calabara subia. E na visão ele vai ver uma nuvem enorme. Calabassuga. E essa nuvem ele vai ver raios, relâmpago e fogo. E vão ter sentido uma visão terrível. Imagine você ver raio, relâmpago, você sabe que é processo de praga que está vindo. Quando a gente sonha, nem precisa, mas o que significa isso? Tem pessoa que me liga na minha casa, acha que eu sou um oráculo, eu sou bruxo, mas eu sonhei. Tu pode me dar a interpretação quando a pessoa faz comigo, rapaz, dá vontade de dar uma resposta mal criada, mas só que eu sou muito educado. Às vezes a pessoa não fala isso nem por maldade, mas ela acha que a gente tem que saber de tudo, tem que ter a interpretação de tudo, mas algumas coisas nem precisa de um oráculo. O oráculo não sabe que interpretava as coisas. Quando você sonha, o próprio Deus já te dá discernimento do que vai acontecer. Tempestade, nuvem, raio, trovão, é coisa pesada que está vindo. Só que no meio disso tudo, é para tu dar glória agora. No meio dessa nuvem, no meio desses raios, no meio desse trovão, ele também vai ver algo diferente. Ele vai ver um ser, uma forte luz brilhante. O Senhor pegou. Tu pode estar passando por tempestade, raios, trovões. Tu
pode estar passando por seu pior momento, mas só que Ele vai aparecer para tu também nos teus piores momentos. Ele não vai te abandonar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles iam morrer. Aumentaram a fornalha de fogo 7 vezes mais. Alguém pegou aqui, estou dentro do tema, Isaías 43 ou 41, que alguém trouxe aqui a palavra. Quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando passar pelo fogo, chama o goma arderá em ti, porque eu sou contigo no meio da tua tempestade. É para toda glória, era para tu já estar dando lugar aí. Não precisa de pandeiro, não precisa de tamborim. Oh, você vai passar por teus piores momentos, na tempestade, com raio, com chuva, demônio se levantando, mas só que ele vai ter também no meio daquele tudo, ele vai ver uma luz brilhando. Uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Me pega uma Bíblia aí. Essa tradução aqui fica melhor essa parte. Aleluia. E no meio disso, uma coisa, metal brilhante, que saía do meio do fogo. Presta atenção. E no meio dessa nuvem saía semelhante de 4 seres viventes. Obrigado. O que está vendo dentro da nuvem? Ele leva assim, olha para mim. 4 seres viventes. Rosto de águia, rosto de boi, rosto de águia, rosto de homem e rosto de carneiro. Quem ele estava vendo no meio daquilo todo? Quem tem rosto de águia na Bíblia? Quem tem rosto de boi? Quem tem rosto de águia? E quem tem rosto de homem? É o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele está vendo Jesus, ele está tendo visões no meio da tempestade, mas ele está vendo o homem ali no meio, ele está vendo o varão de Deus ali no meio. Você era para estar dando glória aqui. Ele está no meio da tempestade, ele está no meio do vento, mas ele está vendo anjos, ele está vendo aquele homem com aparência humana. Esse homem tinha 4 tipos de rosto. A Bíblia fala que o serafim também tem 4 tipos de rosto. Tem rosto de homem, tem rosto de boi, tem rosto de carneiro, tem hora que tem rosto de águia. Ele está tendo os piores momentos da vida dele, mas ele está tendo visão de anjo. Já viu quando o pastor está aqui em cima, então a pastora, a bispa, estão vendo o varão de Deus descendo da veia do arraial? Mas como? A igreja está numa venta, a igreja não está vendo ninguém. E ele fala, olha o varão te convidando aí, ó. Olha o varão com a bandeja na mão. Ei, não importa o vento, não importa o processo que você está. O varão desce nessa noite aqui neste lugar. O varão passeia no nosso meio. Ele está vendo visão de Deus. Verso 5. A semelhança a 4 seres viventes. Se Deus não cava no meio da nuvem, o que? Deus não fica parado. O Espírito Santo paira sobre a água. Quem já leu sobre isso? O Espírito Santo estava movimentando, ele estava na Babilônia, mas o Espírito Santo está pairando. O anjo está andando, o anjo está se movimentando. E diz que cada um desses seres tinha 4 faces, 4 asas. Sabia que tem anjo que tem 4 asas e tem anjo que tem 6 asas? Esse anjo que ele está vendo tem 4 asas. Ai, você, se não tiver ligado, até corre, pensa que é demônio. Tem pessoa que é tão desligada que o varão desce na terra, ela pensa que é bicho. Imagine, Bíblia, no meio da Babilônia, no meio do processo, ele está tendo visão e está tendo anjo. Aleluia. Você não está entendendo, no meio do teu processo o anjo desce.
no meio do teu processo, varão dessa da terra, no meio da tua doença, no meio da tua escassez, no meio do teu sofrimento, no meio da crise conjugal, familiar, ministerial, o anjo desce e você vai ter visão desse anjo. Manto de clemécia. Vamos lá, versos 7. Ele tinha 4 asas. Versos 7. Suas pernas eram direitas. O quê? Aquele anjo não tinha perna esquerda. Meu Deus. A perna daquele anjo era a perna direita. As 2 pernas dele como fosse perna direita. Aleluia. Aleluia. Os seus pés era como de um bezerro, brilhava como bronze polido. Ah, ele está aqui. Ele está vendo o pé do anjo brilhando. O pé do anjo não é como o pé humano, é como fosse de um carneiro, mas polido. Olha que ele está na Babilônia, olha que ele está no meio do cativeiro, mas ele está tendo visão. Ele foi chamado para algo. Se Deus te chama para algo, Ele vai te dar visão, Ele vai te dar orientação. Aleluia. Ele está tendo essa visão. Os pés como de um bezerro, brilhava como bronze polido. Versos 8. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos 4 lados, os rostos e as asas dos 4 era assim. Ai, de que manto, de que naraçá. E se senta aqui nesta noite, tá? Se você crê ou não, mas eu creio que esses seres estão aqui nesta noite. Esse ser está nos visitando nesta noite de escuta de Santa Ceia. Ele está numa prova, ele está num processo, mas nós não estamos que nem o Salmo 138, pendurando harpa, não. Nós não estamos chorando, não. Nós estamos aqui orando, intercedendo, clamando. E quando você ora, quando tu clama, o anjo desce. Versos 9. As suas asas encostavam uma nas outras. Não sei o que aconteceu contigo no culto. De repente você sente que alguém está te tocando. Você pensa que até que é o teu cabelo. Você pensa que é um bicho, você não vê nada. Mas eu quero te dizer que é a asa do anjo que passa e te toca. É a asa do anjo que passa e te toca. Além do culto a gente sente que alguém nos tocou, alguém moveu a gente. É a asa do anjo que quando desce ele passa e te toca. Elas se encostavam uma nas outras. E quando se movimentava, não se virava, mas caminhava para frente. Porque o anjo nunca caminha para trás. O anjo sempre caminha para frente. Porque para frente ele está dando direção. Para frente ele está abrindo porta. Para frente ele está fazendo sobrenatural. Ele desce da terra, mas ele vai sempre à frente. Versículo 11. E dessa forma eram as suas faces, suas asas estavam estendidas para cima, e cada uma delas tinha 2 asas que tocavam a do outro. 2 cobria o corpo de cada um deles. Porque 2 asas cobriam o corpo, representa a santidade, fechando o corpo. Aleluia. Versículo 12. E cada um desses seres caminhavam exclusivamente para frente. A tua vida vai andar para frente, tá, Bela? Esse anjo está caminhando para frente. E nós estamos aqui nesta noite e na direção desse anjo que está caminhando na nossa frente. Porque onde que o Espírito se movia,
Ele só está seguindo porque está vendo o anjo se movimentando. E aí a pessoa não sabe nem por que está pulando. Às vezes está pulando na carga, pulando na emoção, no sentimento. Mas o anjo aqui não. O anjo está se virando. O anjo não virava. O anjo seguia. O anjo se movimentava. Não se virava quando se movimentava. Entre esses seres, presta agora. Versículo 13. Havia algo, eita glória, está aqui, semelhante às brasas ardentes. Era como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para outro entre os seres viventes, e do meio da chama partilha forte relâmpago. Quem está no meio da chama é Jesus. Ele está tendo a visão de Jesus no meio daquele movimento. Ai meu Deus do céu. Foi isso que chamou a atenção de Moisés quando ele veio para a sarça. A sarça não parava de queimar. Ele está vendo Deus, ele está vendo Jesus lá na Babilônia. Versos 14. Aí Jesus segura o relógio. E esses seres viventes moviam-se com grande rapidez, como a velocidade da luz. Iam e vinham como um raio. Ele vem aqui, pega a tua oração, sobe no céu, e lá do céu ele desce com a tua vitória. Os anjos eles se movimentam mais rápido que o sol, mais rápido que a luz. Versos 15. Enquanto eu os admirava, vamos lá, notei a presença de rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos 4 rostos. Este, pois, era a aparência das rodas, as suas estruturas esquibrilhava intensamente como berilo, e as 4 eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia que estava encaixada uma na outra. Quem já teve uma visão, mas na internet, um olho grandão, uma roda, foi essa visão que ele teve, uma roda gigantesca. Ela andava uma dentro da outra. O Espírito anda sincronizado. Isso quer entender o quê? Dentro da igreja tem que ter a mesma sintonia. Você embate está na mesma direção do pastor, da liderança. Nós temos que estar mesmo na sincronia. Porque se um dente quebra, a roda, o carro quebra também, porque fica desdentada, o movimento fica dificultoso. Mas os 4 andavam na mesma sincronia. Capítulo 2, diz aqui, ó. Versículo 1. Então, eis que ele me disse: ó mortal, filho do homem, fica em pé, porquanto desejo falar contigo. O que? Deus não fala com ninguém deitado. Deus nesta noite está mandando você ficar de pé. Ficar de pé, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar a buscar, voltar a se humilhar. E fica de pé. Pare de chorar, pare de se lamentar. Se posiciona. Fica de pé. Eu quero falar contigo. E no mesmo instante que aquela voz falava comigo, o que? A voz. Qual tipo de voz está falando contigo? Não vou para a igreja não, porque a irmã falou isso na igreja. Voz de fofoqueira. Como é aquilo? Voz de desobediência, voz de Satanás. Quando você escuta uma voz de fofoca, uma voz que faz você se levantar contra o irmão, quando
Quando você escuta uma voz que faz você se rebeliar, desobedecer, é voz do diabo. Aí você está escutando a voz da tua própria voz mesmo, no seu consciente. Lembra que a unção de sacerdote era onde? Presbítero, primeira unção? Na orelha, no ouvido. Quem está entendendo? Você tem que ter discernimento daquilo que está ouvindo, dentro da casa do Senhor, na rua, no trabalho. Você tem que ter discernimento que voz que você está ouvindo. Ele ouvia, que é a voz que falava comigo. Vamos lá. E o Espírito de Deus entrou em mim. O Espírito de Deus está dentro de você. Não vai entrar não, ele já está dentro de você. Quando você ser batizado, não vai precisar que ninguém te oriente, porque o próprio Espírito vai te orientar. Ele diz que ali que o Espírito entrou dentro dele. Naquela época não tinha batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, entrava na pessoa, capacitava, depois saía. Mas só que ele está na Babilônia, o Espírito Santo entrou dentro dele. Para quê? Aqui no 1, ele ainda era sacerdote, mas no 2, a função dele vai mudar. No 2, a função, a chamada dele, bispo, vai mudar. Deve mudar a função dele. Deus está falando aqui de chamada. Agora no 2, o Espírito entrou em mim e fez que eu pudesse ficar em pé. Ai, meu Deus do céu. Quando o Espírito entra na tua vida, não tem problema que te abate. Tu pode chorar um dia, 2 dias, mas você fica de pé, porque o Espírito Santo está em você. Esta é a fúria do diabo. Ele usa teu marido, ele usa a tua esposa, ele usa os teus filhos, ele usa alguém da igreja, usa alguém do trabalho, ele usa alguém da sociedade, até de te abater, até de te desprezar. Mas só que quando o Espírito Santo está contigo, ele te coloca de pé. É a raiva do diabo que você não se desviou. Você está passando por vários reversos, vários problemas, você está de pé. Você está aqui na igreja. Vou vir aqui perto aqui da câmera aqui. Eu não sei, você no teu processo. Gente, está 2.700k. Quer dizer que 2.700 pessoas deram like ali. Aleluia. Se você visse como é que está um negócio aqui, está andando assim, ó. Ou seja, pode ser um processo que você esteja passando, irmão. Mas quando o Espírito Santo entra dentro de você, você fica de pé. Nesta domingo de Santa Ceia, Deus está te colocando de pé novamente. Deus é aquele que quando o Espírito Santo entra, eu fico assim abismado, mas só para que tem o Espírito Santo. Mas tem que ver que tem assim, ó céu, ó vida, meu moreno, eu não vou vir, eu não quero mais. Que Espírito Santo é esse? Que ele não te coloca de pé. E você fala que tem o Senhor Espírito Santo. Eu estou passando que você não vai passar por luta. Não estou dizendo que você não vai passar por dificuldade. Mas quando o Espírito Santo está na minha vida, na tua vida, você pode tirar até uma semana. Porque a Bíblia fala que o choro pode durar um período. O período foi uma noite. Mas você sabe que um dia para Deus é como fosse 1000 dias. Então você tem que entender a teologia. Quando fala um dia aqui, ou você acha que o Gênesis 1, o Gênesis 2 foi 2 dias? Não, durou milênios. O dia do céu, o tempo do céu é diferente do tempo da terra. Eita, se colocou de pé. O Espírito entrou dentro de mim e fez que eu pudesse ficar de pé. Vamos lá. Então prestai atenção às palavras daquele que comigo falava. Às vezes eu estou aqui pregando e me perdoa, tá? Eu olho para baixo e vejo pessoas brincando. Às vezes eu estou aqui pregando, eu gastei o dia todo hoje estudando, me preparando para entregar uma mensagem. Às vezes eu estou aqui pregando, eu vejo que as pessoas estão nem prestando atenção. Aí às vezes você perde a bênção por causa disso. Ele está escutando com atenção aquele que estava falando com ele. Então no culto, se alguém
que adianta atenção? Irmão, agora não. Conversa comigo no final do culto. Conversa comigo lá fora, mas agora eu estou aqui prestando atenção o que o Espírito Santo está falando comigo. Ei, não se escandalize. Eu falei para o Marco, eu sou pastor. Agora tem bispo, mas tem pastor. Tem anjo na igreja. E às vezes o anjo na igreja está falando contigo, você não está nem aí. Está nem prestando. Mas ele não. Ele está prestando atenção naquilo que ele está ouvindo. A gente prega, a pessoa não sabe nem o que foi pregado. Porque não está prestando atenção. Está com a cabeça em casa, nos problemas com o marido, com a esposa. Eu falei para o Marco ontem, com 3 horas conversando. Falei alguma coisa que eu nunca tinha falado com ele, não tudo. Por que eu saí? Por que eu fui para longe? Gastei um dinheiro que nem tinha, mas porque oxigenar minha mente. Aí você, de repente, está cheio de processo também. Aí Deus vai nos dar uma palavra. A gente vem para cá. Aí o anjo fala e as pessoas não estão prestando atenção. Mas ele está prestando atenção. Tem alguém prestando atenção aqui nesta noite? Versos 2, então prestei atenção que as palavras daquele que falava comigo. Versos 3, vai mudar a chamada dele aqui agora, ó. E ele me ordenou. Você tem um Deus que te dá ordem. Se você está na igreja, não gosta de obedecer, pastor, então você sai da igreja. Ah, não vou obedecer, pastor, então tu sai, não. Me pergunto, já não tem ninguém que está me pensando? Não, a igreja é um lugar de ordem. O Deus que nós servimos é o Deus que dá ordem. Teu patrão, meu patrão me dá ordem, a gente obedece. Por que Deus dá ordem e a gente não obedece? Então ele o quê? Me deu uma ordem. Ó homem mortal, ele me ordenou, ó homem mortal, eis que eu te envio ao israelita, as nações rebeldes que se amotinaram contra a minha pessoa, porquanto eles, os seus antepassados, têm transgredido a minha vontade até o dia de hoje. Versos 4. Atenda que o povo que eu estou te enviando. Eu dou um exemplo profeta, ó. Enquanto sacerdote está dentro da casa de Deus, mas como profeta, eu vou te enviar um povo rebelde, meu Deus. Pode sentar. Ele como sacerdote está cuidando da casa de Deus, mas agora como profeta, ele teria que bater frente a frente com pessoa rebelde. E o rebelde não é o que ele fora encher a cara de cachaça, não. O rebelde é os crentes. Montão de crente rebelde. Israelita rebeldes. Obstinados. Teimosos. Olha a qualidade dos crentes. E diga depois, assim diz Yahvé, o soberano Deus. Ele foi levantado agora para profetizar contra os rebeldes. Ele foi levantado para profetizar contra os obstinados. Versos 6, versos 5. Sendo assim, que aquela nação amotinada, o que tem pessoa que se amotina? O que é isso? Um se juntando para bater o ministério, para bater as pessoas. Porque a pessoa covarde, ele não se revela sozinho, tem que ter panelinha. Ele faz duplinho para se amotinar. Porque covarde rebelde, não se revela sozinho. Lembra de Lúcifer? Quando ele se rebelou, ele levou 3 sapatos de anjo para rebelar junto com ele. Cuidado aí. Para você que está assistindo, para você que vai nos assistir, cuidado com essas pessoas que se amotinam, que façam grupinho. Cuidado. Sou covarde. Além de ser rebelde, quer fazer você e nós nos rebelarmos. Era para essa pessoa que ele tinha que profetizar. Os rebeldes, os teimosos, os obstinados. Então a igreja dele é uma igreja o quê? Terrível. É bom quando está na igreja, todo mundo é aquele mesmo espírito. E mas quando está na igreja, terrível igual essa igreja aqui. Quem lembra da igreja de Coríntios? Todo mundo lá tinha dom.
mas a igreja mais carnal que Paulo tinha pregado. Então não quer dizer que você seja crente, que você seja convertido. Os amotinados que ouçam, quer não, te dê atenção, ficará sabendo que o profeta esteve no meio dessa gente. As pessoas querendo ou não, bispo, vai saber que teve um profeta aqui. Ou lá na internet, vai saber que teve um profeta, porque na internet só profeta do bênção. Pessoa em adultério, bebendo, fumando, comendo dos outros, comendo dos outros, e os pastores entregando vitória. Que Deus vai abrir porta, é isso? Uma pessoa, a live dele fica lotada. E a pessoa sabe que está errado, mas fica lá. Verso 6. E tu, filho do homem, não tema essas pessoas, nem te assuste com as suas palavras, não te intimides, ainda que a sarça espinho te cerque. Irmão, espinho para espetar, tem pessoa que vem espetar, aquelas conversas afiadas, aquelas piadinhas, né? Só por aí vai nascer, vai sair sangue. Sarça e espinho, está dizendo ainda que você habita no meio de sarça e espinhos. Não tem religião. Não te intimide. Então já falei aqui, quem está me ouvindo sabe. Não cheguei agora. Não é a primeira igreja que eu dirijo, não é o primeiro lugar que eu estou. Não se intimide. Habite entre, olha o povo que está vendo. Habite entre os escorpiões. O que é escorpião na Bíblia? Demônios. Espinheiro que te cerque. Habite entre escorpiões. Não tema as suas respostas e nem questionamento. Por quê? Tem pessoa que tudo questiona. Por que isso? Por que tem que ser assim? Pode questionar à vontade, não tem. Estou aqui dentro da palavra. Pastor! Ainda que habite entre os escorpiões, não tema as suas respostas nem questionamento. Porque tem pessoas que já vem preparado com a resposta para eles pegar. Já tem a resposta na ponta da língua. Pode ter a resposta que for. Eu estou mandando não temer nem resposta e nem questionamento. Ficarem diante desse povo que revoltoso.